Amados, como é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Como é bom louvar o nosso Deus. Sabemos que não há nome algum no céu, na terra, ao que se compara de Jesus Cristo, a sua pessoa, o seu ato redentivo. Cabe a nós, como filhos seus, render-nos aos seus pés, reconhecendo o seu amor para conosco. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos faz entender o propósito de Deus. Por isso, em Filipenses 2, versos 9 a 11, a palavra de Deus assim nos chama a atenção. Pelo que também Deus se exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha! Como é bom entender a grandiosidade e obra de Deus em nos fazer filhos, em nos fazer servos para adorar o seu santo nome. Por isso, de forma que nos prostremos diante dele, nos ajoelhemos e exaltemos o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, neste culto, coloque a sua mente, o seu coração, de forma simbólica, os seus joelhos no chão, a render-se ante a grandiosidade e a santidade do nosso Deus. Por isso, louvemos ao nosso Deus, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos lábios daqueles que professam o seu nome. Louvemos ao Senhor. Grande e bendito Deus, diante do teu nome, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, nos rendemos aos seus pés, ó Senhor, dobramos os nossos joelhos, ó Senhor, diante de ti, reconhecendo, ó Deus, a sua grandiosidade, reconhecendo, Senhor, o seu poderio. Ó Espírito Santo de Deus, venha, ó Deus, agir no nosso meio, a fazer-nos entender, ó Pai amado, o teu propósito, e que a nossa vida, ó Deus, seja de constante adoração ao teu santo nome. Que nós possamos, ó Deus, viver vida santa e digna da tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, nós, assim, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de ti em adoração e conclamamos o teu nome, Senhor. Como assim, ó Pai amado, venha, ó Deus, agir na nossa vida, para que em nosso viver, ó Senhor, seja visto a grandiosidade do teu ato redentivo, ó Pai amado, e que o mundo veja que em nós há uma grande diferença, e que diante de ti, ó Senhor, se dobre todo o joelho, e que Jesus, o nome sobre todo nome, seja exaltado nos céus, na terra e em todo lugar, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Louvor a Cristo.
Leitura bíblica do livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16 ao 22, que diz assim: Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, diante de Ti nos encontramos com os nossos corações agradecidos e contritos, Senhor,
Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, porque constantemente entristecemos a Tua face, Deus. Em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, por Tuas muitas misericórdias. Diante de Ti, Senhor, entregamos os nossos irmãos enfermos, Pai Santo, toda aquela lista que está no boletim de nossa igreja, e outros que ali ainda não estão, Senhor, que o Senhor venha com Tua misericórdia, com Tua graça, com Tua proteção e amparo, Deus, acudir os que estão sofrendo, Deus, os que estão nos leitos de UTIs, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, dá sabedoria aos médicos, ó Deus, para que todos os profissionais de saúde sejam capacitados por Ti, Senhor, para que possam acudir todos aqueles que estão internados pela Covid, por tantas outras doenças, Senhor. Em especial te pedimos pela família do nosso irmão Carlos, ó Deus, que o Senhor venha acudir a todos, Pai. Que em breve, se for de Tua vontade, do Teu querer, nós estaremos todos juntos, regozijando-nos, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os nossos irmãos. Alguns o Senhor vai curar, já curou, ó Pai. Outros o Senhor já recolheu, mas temos a esperança viva que, se nos mantermos fiéis a Ti, Senhor, nos reuniremos diante do Teu trono um dia, que não está muito longe. Nós temos prova disso constantemente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço pela nossa nação, que Tu tenhas misericórdia da nossa pátria, Pai, pelos momentos terríveis que estamos vivendo. Que os nossos governantes sejam dirigidos por Ti, ó Pai, que os corações deles sejam quebrantados, Senhor, para que eles possam acudir à humanidade, o Brasil que tanto está sofrendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Amor, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o decorrer desse culto, Senhor. Seja com o reverendo Rogério que trará a palavra agora na sequência, ó Pai. E prepara-nos, Senhor, para que através da Sua palavra sejamos mais edificados, Senhor, e fiquemos mais próximos de Ti. Que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, que receba a nossa adoração. É isso que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Depois do momento de adoração, contrição e louvor, agora vamos nos edificar na palavra de Deus, como parte integrante do culto. Vamos recorrer ao texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 34 ao capítulo 9, versículo 8, com o tema Seguir a Jesus. Farei 3 divisões, versos 34 e 35, 36 e 37 e, por último, o verso 38, tendo como palavras conclusivas o capítulo 9, de 1 a 8. Então, assim nos diz as Escrituras. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Este é o texto para o tema Seguir a Jesus. Não disse, nos 2 primeiros versículos, 34 e 35, nós temos: então, convocando a multidão, Jesus chama a multidão para junto de si. E juntamente com os seus discípulos, Jesus diz estas palavras: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então temos para estes 2 versículos o modo como devemos seguir a Jesus, a maneira como devemos seguir a Jesus. Verso 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então nós temos o modo como Jesus nos ensina a segui-lo.
E esta maneira como Jesus nos ensina a segui-lo é uma maneira que está atualmente bastante enfraquecida ou pouco praticada. Jesus está chamando os seus discípulos a um compromisso de entrega total de si. Cada um deve olhar para Jesus e segui-lo dentro dos moldes que ele estabeleceu. Notemos então que Jesus está comparando o segui-lo como se fosse uma atitude de abnegação diante da própria vida, fazendo de Jesus não somente o nosso alvo principal, mas o sentido total da nossa vida. E por isso, então, seguir Jesus não é uma atitude que se faça de qualquer forma, de qualquer jeito. Há maneira de se seguir a Jesus, e a maneira adequada é a maneira como Ele, o Senhor Jesus, estabeleceu. Salvar a sua vida deste mundo, da perdição, significa segui-lo de perto, significa acolher o que ele ensina como verdade. Por isso, então, a expressão, quem quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que seria a cruz? Aqui, designada por Jesus a cada um dos discípulos. Certamente que é uma palavra figurada. Eu não tenho que fazer uma cruz de madeira e carregar sobre os meus ombros. Não é desta cruz que Jesus está dizendo, de uma cruz física, de madeira, de ferro, de bronze, do que quer que seja, como em alguns romances o pagador de promessas carrega uma cruz. Aqui não tem o menor sentido. Diante de uma fé a qual Jesus estabeleceu para a minha e para a tua salvação, para que nós o agrademos mediante uma vida abnegada, simbolizada pela cruz. Cruz significa morte. Então quem segue a Jesus morreu para o mundo. É disto que Jesus está dizendo. Negue-se a si mesmo, morra ao velho homem e viva o novo, mas viva para Jesus. Interessante como que a abnegação, este sentido de estabelecermos Jesus como o centro da nossa vida, não tem nada a ver com o potencial de riqueza que podemos alcançar com as nossas próprias vidas, mas é uma atitude de entrega, de doação de si. Como é difícil as pessoas entenderem no mundo moderno esta questão crucial. Aquele que vive para Cristo morreu para este mundo, e ele não tem um olho ganancioso para as coisas desta existência presente. A nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é outra. Queremos sim prosperar, mas não é a prosperidade o nosso Deus. E nem a palavra de Deus foi deixada por Jesus a nós para que por ela sejamos magnatas, príncipes e reis. Não é este o sentido das Escrituras, se bem que nós temos a figura dos reis, dos príncipes, mas o que nós temos aqui, da parte de Jesus, é um chamado em que cada um deve levar a sua cruz, cada um deve abnegar-se, cada um deve percorrer o seu caminho, consciente de que o caminho é árduo, porém verdadeiro, gratificante. Ora, Pedro e João, no início do ministério, nós temos aqui de Pedro e de João, Atos capítulo 3, palavra interessante de nós nos apercebermos. Atos capítulo 3, versículos 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma moeda, algum dinheiro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aquele coxo passou a andar e a glorificar a Deus. Séculos mais tarde, um cônego, em companhia de seus companheiros de viagem,
que percorriam a Europa buscando donativos para a igreja. O cônego tinha este papel de percorrer os territórios católicos para vender as bulas papais, vendas de indulgência, vendas de perdão. E conta-se que um destes companheiros de viagem diz ao cônego: já não podemos mais dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata, olhando para a carruagem que estava cheia de riquezas. Diz que o cônego assim falou, assim respondeu: também não podemos dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em outras palavras, agora a igreja tem um poder financeiro, político, mas não tem o poder do Espírito. Está morta pela ganância da própria riqueza. Então nós temos aqui um problema que é preciso de ser resolvido, porque a questão da Idade Média já passou, estamos no século XXI e as igrejas evangélicas estão reproduzindo com uma roupagem evangélica a mesma ganância em torno da riqueza. Querem seguir a Jesus com a promessa de que Jesus vai lhes mudar a vida e serão prósperos financeiramente e que a felicidade lhes será uma marca de sucesso e de vitórias. Aí convocam-se 318 pastores, convocam-se profetas, convoca-se 40 dias de jejum, convoca-se isto e aquilo, usando a Bíblia Sagrada como amuleto, porque não pode ser levada a sério nesse tipo de abordagem, em que eu separo textos para justificar uma prática que não tem nada a ver com a verdade, tem a ver sim com a ganância. Tem a ver, como também afirma Pedro, com o ventre destes tais pregadores que induzem as pessoas a olharem para Jesus para aquilo que ele não é. Jesus não é Santa Claus, Jesus não é Papai Noel, Jesus não é o gênio da lâmpada, Jesus não é Shazam, Jesus é Senhor, e aquele a quem ele chama, chama para servi-lo. E isso as pessoas não querem, servir a Jesus. Quer que Jesus seja servo de seus desejos. Daí as expressões: eu te determino, eu te ordeno. Parece que está falando com um escravo. Quando você vai ver na oração, está falando com Deus Pai, está falando com Jesus, ordenando que o Pai faça isso ou faça aquilo. Isso é uma tristeza, isso é um grande erro, isso é pecado. Quem quiser seguir a Jesus tem de ser como Jesus ensinou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser salvar a sua vida, olhando para este século, você vai perdê-la. Mas se você olhar para Jesus e viver para Jesus, e viver para o Evangelho, viver como o Evangelho, parece perda. Mas Jesus diz: você terá ganho a tua vida. Terá ganho. E quem diz isto não sou eu, pastor Rogério. É o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o teu pastor, o meu pastor, foi quem nos disse estas palavras, que não tem nada a ver com as palavras que muitos pregadores por aí saem a ensinar. Riquezas, usando o texto sagrado como dramatização para alcance de riquezas terrenas. Deus te livre, Deus me livre de um espírito ganancioso assim, porque não é o Espírito Santo, é espírito que procede dos homens, quando não espírito de demônio. Mas aqui nós temos um segundo momento, que é os versículos 36 e 37, que eu quero abordar. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Jesus. Que daria um homem em troca de sua alma? São duas perguntas que merecem resposta, porque Jesus está falando com você, Jesus está falando comigo. É comigo, é contigo, é com aquela multidão que ele ali convocou para junto de si, juntamente com os seus discípulos. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca de sua alma? São perguntas que precisam ser respondidas, porque as pessoas se lançam nesta vida e se esquecem de sua alma, se esquecem de seu espírito, lembram-se somente do corpo e fazem de tudo para o corpo. Fazem academia, fazem caminhada, fazem maratona, fazem de tudo, fazem cirurgia plástica, fazem implantes dentários, implantes estéticos de várias ordens,
fazem de tudo para o corpo, se alimentam bem, procuram se alimentar bem, procuram matar a sede e a fome, mas muitas vezes esquece de dar um momento de oração para a alma, um momento de escritura sagrada para a alma, dedicada a uma leitura de um salmo, de um texto sagrado, para alimentar o espírito, a alma, a esperança, a fé, o amor, a piedade, os valores que o Espírito Santo nos dá por sua graça e bondade. Se alimenta do corpo, alimenta o corpo, mas esquecem-se muitas vezes de alimentar o espírito, a alma. E Jesus está tentando para esta realidade. Por quê? Porque é o espírito que subirá a Deus no momento da nossa morte. O corpo fica, o corpo torna ao pó como era, para que depois, na glorificação, o corpo retorne ao seu espírito, porque esta é a ressurreição. Que cremos, porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará também. Esta é a esperança cristã, esperança viva. Por quê? Porque Cristo vive. E aqui é Jesus nos ensinando a refletir. São duas indagações que desemboca no sentido da vida. Ora, eu não posso passar por essa existência terrena sem que o meu encontro com o Pai esteja realmente nos meus planos. Desejar isto ardentemente. E aqui Jesus está a nos ensinar. E eu pontuo para os versos 36 e 37. O inestimável valor de uma alma humana. O inestimável valor de uma alma humana. Uma alma humana vale mais que o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro não pode pagar o valor da tua alma, da minha alma. Daí então, o inestimável valor. O inestimável valor de uma alma humana. Talvez você não valorize a tua alma, o quanto ela deve ser valorizada. Eu gostaria de abrir um detalhe aqui. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Vejam estes meus óculos. Eles não são finos. Ele não tem uma armação de ouro, nem de algum metal nobre. É algo bastante simples. Qual o preço, pastor, de um óculos assim? Olha, sinceramente, está em torno de uns R$300. O preço deste óculos. O preço. Então a precificação justa, R$300. Agora, vamos supor que este óculos pertencesse a Gandhi e fossem aqueles óculos redondinhos de Gandhi, originais, dele mesmo. E agora é uma peça de um museu e está lá em exibição, os óculos de Gandhi. De tão velhos que são, e de tão ultrapassada que é a tecnologia daqueles óculos redondinhos que ele usou lá no passado, você vai dizer qual o preço deste óculos, daquele óculos que Gandhi tinha e que está figurando como peça em algum museu. Eu diria, olha, o preço é quase nada, porque não tem muito valor. É bem baixo. Vamos dizer $70, $80. Mas agora, por ter pertencido a Gandhi e fazer parte de um acervo histórico, aqueles mesmos óculos, eles valem agora o seu valor em, eu vou colocar uma cifra aqui simbólica, $40 milhões. É o valor. Então o valor não é o valor da coisa em si, mas é um valor simbólico. O valor sempre abrange questões simbólicas. Veja que as questões simbólicas são de grande valor. Assim os óculos de Gandhi, se fossem os óculos de Gandhi. São os meus mesmos, do pastor Rogério, vale muito pouco, daqui a pouquinho ele vai mesmo para o lixo. Mas assim, você entende que quando se diz que a alma tem muito valor, é nesse sentido, o valor simbólico da alma é inestimável, porque traz consigo a imagem e semelhança do seu Criador. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus não pode ser precificado. Deus não pode ser estimado em seu valor.
por isto que uma alma humana vale mais que o mundo inteiro. Assim, Jesus nos ensina. É disto que Jesus está falando. Não se perca nesta vida por conta das coisas. Lembra que você tem uma alma e ela é preciosíssima aos olhos de Deus. Você deve valorizá-la. Por último, o verso 38, conforme eu prometi. O verso 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No verso 38 nós pontuamos: Jesus é a causa primeira e última de toda a vida existente. Jesus é a causa primeira e última de toda a vida existente. Todos darão contas de si mesmo a Deus. Todos darão contas de si mesmo a Deus. É o que Jesus está dizendo. Não devemos nos envergonhar dele, nem de suas palavras. Nós devemos honrá-lo, nós devemos nos orgulhar das palavras de Jesus e fazer das palavras de Jesus a nossa palavra. Fazer das palavras de Jesus a nossa vida, o nosso estilo de vida. Porque aqueles que desprezarem Jesus e sua palavra e suas palavras, também quando ele vier na glória de seu reino com seus santos anjos, também ele desprezará aqueles que o desprezaram. Agora nós temos de lembrar, todos comparecerão diante de Jesus e darão contas de si mesmo a Deus. Vou fazer algumas leituras aqui, pelo menos duas, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, nós temos aqui a seguinte inscrição, a seguinte palavra. Romanos 2, versículos 9 ao 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Novamente, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há diferença de pessoas, para com Deus não há acepção de pessoas, judeus e gregos, judeus e gentios, todos comparecerão diante de Deus naquele dia, para que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, investido na sua autoridade de juiz, atribuir a cada um segundo o que tiver feito por meio do seu próprio corpo. Compareceremos. Novamente, um outro versículo, agora no capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não pense você, não se engane, achando que a sua vida é sua e que você faz dela o que quiser. Não, não faça isto. Você prestará contas da tua vida a Deus, quer queira, quer não. Por isso que o texto em Romanos 2, de 9 a 11, nos ensina tribulação, tormento para quem pratica o mal, justiça, honra, paz para quem tiver praticado o bem. E a prática do bem e do mal não é propriamente o que as pessoas imaginam. Eu dou esmola para o pobre, eu reparto o meu pão, eu participo lá de um movimento voluntário de assistência aos miseráveis. Não é desta prática do bem voluntário que toda pessoa deve fazer. Não é disso que se trata. Se trata se você realmente andou em aliança com Jesus e a Ele se dedicou e a Ele se doou, ou
preferiu fazer a sua própria justiça, achando aquilo que era melhor e mais confortável para você. Então, viver para Jesus é tal como ele ensina. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Por isso, o tema, seguir a Jesus. E ele diz então aqui no verso 38, que ele volta, ele voltará. Todos darão contas de si mesmo a Deus. O Senhor Jesus, Deus bendito, Deus conosco. Aliás, Isaías nos diz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, este é Jesus Cristo, o nosso Deus bendito, que virá segunda vez e estabelecerá novos céus e nova terra, depois, tão logo depois, ter executado o dia do juízo. O dia em que ele reunir em torno de si, não somente a multidão e seus discípulos, mas a humanidade inteira, para receber cada um aquilo que tiver feito de bem ou de mal, por meio do seu próprio corpo. O que fazemos de melhor? O que fazemos de melhor é ouvir a Jesus, é nos entregarmos a Ele, é fazer dele o nosso Deus, fazer dele o nosso Senhor, e fazermos de nós mesmos seus servos. Que nós aprendamos a amar Jesus, porque tudo que Ele nos ensina nos leva para a vida e para um encontro feliz com Ele próprio, quando Ele voltar para nos buscar. Por isso então encerro com as palavras conclusivas no capítulo 9 de 1 a 8, e eu vou dizer por quê. Dizia-lhes, 9 de 1 a 8, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Isso disse Jesus àqueles discípulos junto da multidão. Então, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, ou seja, aqueles que com ele estavam ali, naquele momento, junto à multidão e aos discípulos, alguns há que, disse Jesus, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Esta foi a promessa de Jesus àquela multidão, dizendo que dentre eles alguns veriam o reino de Deus chegando com poder. Decorridos 6 dias, e segundo Lucas, capítulo 9, verso 28, ele fala 8 dias, mas não importa se são 8 dias ou se são 6 dias, o importante é o que Jesus fez. E o que ele fez? Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Sabe o que é isso? Ser transfigurado? Também não sei. Nós temos uma ideia. Saber se você estivesse lá, se eu estivesse lá, se tivéssemos estado lá, mas não estávamos, estamos aqui, estamos lendo o que Jesus fez diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. Ele se transfigurou num ser celestial, descrito aqui com palavras pequenas diante da grandeza da visão. O que diz o texto? As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, as vestes, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Aqui mais adiante, onde nós pontuamos em Lucas 9, de 28 a 36, quero aqui abrir um detalhe para esta mesma passagem. Lucas 9, 28 ao 36. Diz o verso 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Veja que o assunto de Elias e Moisés para com Jesus não
não era acerca de riquezas, das glórias celestiais, da vida eterna no paraíso com Deus, mas Elias e Moisés puseram-se a falar com Jesus acerca da morte que ele haveria de passar em Jerusalém, de sua partida, de sua morte em Jerusalém. É o que Lucas nos ensina. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então não era um assunto qualquer, mas era um assunto de suma importância. Aliás, foi para isto que Jesus veio, para ser Salvador do mundo. Por isso, então, quero continuar no texto e já encerrar. Dando continuidade, então, apareceu-lhes, verso 4 do capítulo 9 em Marcos. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados, atônitos. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, veja, a voz de Deus: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus Pai, dizendo aos discípulos, Pedro, Tiago e João: Este é meu filho amado, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ainda bem que disse isto somente para Pedro, Tiago e João. Não disse para mim, nem disse para você, né? Não, certamente que não. Disse sim, para mim, para você, para todos que virem a crer em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. E interessante ainda, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Foi o monte da transfiguração. A aparição de Elias e Moisés é para que ficasse assentado no meu e no teu coração, de que Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Elias e Moisés falando com Jesus. Historicamente, do ponto de vista humano, nós dizemos que Moisés está morto, ele já morreu, que Elias está morto, ele já morreu. Do ponto de vista humano, que José morreu, que Abraão morreu, mas é o próprio Senhor Jesus quem vai nos ensinar que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e que quando invocamos a Deus Pai com os termos, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é Deus de vivos e não de mortos. E aqui estão Elias e Moisés. Elias, que aliás nem pela morte passou, Deus o trasladou para si e ele não passou pelo crivo da morte, assim como também não passou pela morte Enoque. São os 2 personagens bíblicos que não provaram a morte. Isto é da conta de Deus, mas nós cremos verdadeiramente em tudo que a Escritura diz, e tudo que ela diz nos diz que Deus é Deus de vivos. E assim então, o que nós temos para estes versículos de 1 ao 8? A confirmação de Deus Pai sobre a divindade de Jesus. Este é meu filho amado. Se Jesus é filho de Deus, Ele é Deus. Assim como eu sou filho de homem e eu sou homem. Este é meu filho amado, diz a voz celestial. Deus Pai dizendo a Pedro, Tiago e João: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A confirmação vinda de Deus, como no Jordão, também Deus, ali, naquele momento, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, na forma corpórea como que de uma pomba, e a voz que diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Devemos ouvir a Jesus, devemos ouvir e segui-lo, seguir a Jesus da forma como Ele nos ordenou, porque a confirmação de Deus Pai sobre a divindade de Jesus e a sua missão de Salvador do mundo encontra-se aqui em Marcos 9,
de 1 ao 8, assim também quando, no outro momento, teremos em Lucas 9, de 28 ao 36. Seguir a Jesus, não de qualquer jeito, mas como Ele ordena, abnegados, cada um levando a sua cruz, ou seja, enfrentando as dificuldades, mas com fé, constância, oração, perseverança, alegria, amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Minha alma sem demora, venha Cristo celebrar, e os louvores do seu nome exultante publicar. Vem minha alma, sua graça proclamar. Minha condição tão triste conheceu o Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Oh sublime, és teu grande e santo amor. Meus pecados carregando no madeiro em meu lugar, foi Jesus crucificado e me pôde assim salvar. Para sempre, seus louvores vou cantar. Oremos. Pai amado, nós agradecemos porque Jesus nos ensina a segui-lo, de maneira que não nos foi facultado segui-lo de qualquer forma, mas da maneira como Ele nos ensina. Que aprendamos, ó Deus, a segui-lo, tomando cada um, ó Deus, a sua cruz, cada um se abnegando, negando-se a si mesmo, para que sigamos a Cristo, ó Deus, da forma como Ele deseja de cada um de nós. Vidas consagradas, vidas que entendem o recado de que tudo que há nesta vida presente não pode ser comparado com a glória que o Senhor reservou para aqueles que te amam. Dá-nos, ó Deus, um viver digno diante da Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja intercessora, como igreja que anda pelos Teus caminhos. Olha, ó Deus, para nós, ser propício, ó Deus, a nossa situação de sofrimento, ó Deus, porque temos passado neste mundo em pandemia, e dar-nos, ó Deus, a direção do Teu Espírito em tudo que fazemos, nos momentos de culto no lar, nos momentos, ó Deus, de leitura da palavra, nos momentos devocionais. Alimenta-nos, ó Deus, com Teu Espírito a nossa alma, porque ela vale mais que o mundo inteiro. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua vontade em nossas vidas, porque o melhor que fazemos nesta vida presente é realmente seguir a Jesus, se orgulhar das Suas palavras, do Seu santo Evangelho, e orgulhar-nos, ó Deus, da pessoa de Cristo, o nosso Redentor bendito, a quem o Senhor ressuscitou dentre os mortos, acreditando-o diante de todos, e o constituiu como juiz para julgar vivos e mortos. Assim cremos e assim aguardamos no Senhor. Despede-nos, ó Deus, na Tua graça, dá-nos uma semana vitoriosa na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pela vida com que o Senhor tem nos dado até aqui, nos poupado desta peste
que se propaga, e agradecemos pelas vidas recuperadas, por aqueles que estiveram enfermos e agora estão de volta aos seus lares. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba, ó Deus, ainda as intercessões de muitos irmãos que estão desesperados por seus entes queridos, ó Deus, e por familiares e por amigos. Responde-nos, ó Deus, consoante a tua muita graça e misericórdia, porque o Senhor, ó Deus, não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o Senhor quer que todos se arrependam. De outra forma, também entendemos que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque aqueles que dormem em Cristo estão seguros nos braços do Senhor para sempre, aguardando a ressurreição, quando haveremos de nos reencontrar contigo, conforme a tua palavra a nós dirigida e prometida. Assim cremos. Guarda-nos, ó Deus, rogamos mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. 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 Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim,
de Jesus.